Thaís Bilenque, desde que a gente gravou o episódio anterior, tanta coisa aconteceu que já até mudou, né? O que aconteceu já desaconteceu, aconteceu de novo e tal. Mas vamos tentar fazer, por partes, um resumo de tudo o que aconteceu. Para chegar no que a gente precisa falar, Isso, que tá quente agora, Mas né? eu acho que tem que fazer uma retrospectiva, né? Na ordem cronológica. Eu fiquei pensando que eu ia tentar falar naquela velocidade 2.0 para dar conta de tudo que a gente tinha que falar, mas enfim. Talvez os ouvintes coloquem na hora de ouvir, né? Fica a dica. Porque depois que a gente gravou, o Flávio Bolsonaro esteve com o pai na cadeia. Ele esteve na quinta-feira, né? Na quinta-feira, que foi o dia que a gente gravou, e aí ele anuncia que o Bolsonaro o apoiou para ser o candidato dele a presidente da República. Inaugurando a série Morto Fala, que vai ser muito frequente daqui para frente, porque todo mundo que vai falar com o Bolsonaro vai sair dizendo: não, o Bolsonaro falou, o Bolsonaro falou. Mas ele diz que, né, o Flávio Bolsonaro virou o porta-voz oficial, né? Assim, pelo menos por enquanto. Até agora. E eu lembrei que anos atrás, numa outra era, a gente cobria política e se criticava muito o PSDB porque os candidatos do partido eram escolhidos numa sala de estar em Higienópolis por 4 ou 5 pessoas fumando charuto. E hoje em dia escolhe-se candidato numa solitária na cadeia, né? E não é o primeiro, só. né? Porque o Lula também escolheu Haddad mais ou menos nas mesmas circunstâncias em 2018. E aí ele anuncia que tinha tido esse apoio, depois o presidente do partido dele, Valdemar Costa Neto, referenda, e aí os mercados reagem mal a princípio, depois dá uma recuperada. O Centrão critica, né, dá uma desprezada ali, dizendo que não pode ser a decisão só de um partido. O Tarcísio silencia inicialmente, depois diz que ele que o Flávio Bolsonaro conta com ele, enfim, colocações assim meio cautelosas. E aí, essas reações iniciais fazem o Flávio Bolsonaro se precipitar e dizer que ele tinha um preço para sair dessa disputa. Essa frase vai ficar para os anais da história, né? Quer dizer, assim, é uma chantagem, estou chantageando vocês, sim, o preço do resgate é esse daqui, né? É inacreditável. E aí, o Centrão pagou o resgate na terça-feira, na madrugada, né? Então explica qual que era o preço. Pelo menos a parte do preço que a gente sabe, porque deve ter mais, né? Porque a candidatura do Flávio é menos competitiva do que outros nomes, e você vai... Vou espezinhar o Flávio aqui. Então, por isso mesmo, que ele escancarar desse jeito, né? Que ele tá ali como instrumento para outro objetivo, torna muito explícito, né, os métodos bolsonaristas. Mas isso a gente já sabia. O que acontece é que, então, no primeiro dia útil da Câmara pós-anúncio do Bolsonaro, na terça-feira, o Hugo Mota, presidente da Câmara, anuncia que vai votar o PL da dosimetria, que basicamente, resumindo muito, vai, se aprovado e sancionado, reduzir a pena de cadeia do Bolsonaro de quase 7 anos de prisão. Para 2 e pouquinho. Para 2 e pouco. Ou seja, é tira o Bolsonaro da cadeia a curto, médio prazo, né? Mas eu acho que a gente tem Não só ele, né? Vai ter um monte de gente junto com ele, um monte de gente que vai se beneficiar. Você sabe que tem até outros crimes que ninguém tá falando. Inclusive gente que não tá condenado pelo 8 de janeiro de 2023. Essa é uma das críticas que se faz a esse remendo de projeto. É inacreditável. Se você pensar num país que elege a segurança pública como o maior problema, os caras estarem anistiando praticamente, né, comutando penas de centenas de pessoas, se não milhares. Agora, eu acho que vale a gente se deter um pouquinho sobre o método do Hugo Mota para tomar essa decisão. Porque, desculpa, acho que vale a pena a gente voltar. Então, ele cobrou o preço. E daí? Qual foi a resposta do Arenão e quem foi o porta-voz da resposta? Então, eu entendo que a decisão de anunciar a votação da dosimetria, que era um projeto que está sendo discutido há meses, né? O da anistia há mais de ano, né? O da dosimetria e que tinha sido meio, não digo enterrado, porque, né? Mas estava em coma. Foi aprovado, mas estava ali parado, e aí ele porque decide... nem a direita nem a esquerda queriam, né? Nem o Bolsonaro, nem o governo. E aí, olha o método. Ele anuncia que ele vai votar o PL da dosimetria, sendo que não era algo que, como você disse, né, estava na boca do gol. E aí ele diz assim, eu vou votar hoje, a Câmara vai votar o projeto do devedor contumaz, que atende o governo. Ele faz
questão de explicitar que é um projeto que atende o governo. Vamos votar o projeto da dosimetria, que não atende ninguém, é uma decisão do presidente. O Hugo Motta diz isso. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, o que é muito sintomático, porque ele sempre delega ao colégio de líderes as decisões de pauta do plenário e as decisões mais sensíveis, ele sempre submete ao colégio de líderes ou terceiriza ou pelo menos compartilha a responsabilidade da decisão, e dessa vez ele disse que era uma decisão do presidente da Câmara, e aí ele anuncia que vai votar também os processos de cassação do Eduardo Bolsonaro, do Alexandre Ramagem e da Carla Zambelli, que são condenados no Supremo Tribunal Federal por crimes graves, inclusive contra o sistema brasileiro, e junto anuncia que vai votar a cassação do deputado Glauber Braga, que basicamente está sofrendo esse processo porque ele agrediu um militante de direita que ofendeu a mãe dele, que sofria de Alzheimer e morreria dias depois. Então ele se destempera, eles trocam agressões físicas. Empurrões, né? Empurrões. Fora, inclusive, do Congresso da começa Câmara, dentro e sai para fora. Uma grande confusão. Ele sofre. Só que o Glauber Braga é um deputado que, desde o Arthur Lira, vem denunciando orçamento secreto e... É do PSOL, né? É do PSOL e é do Rio de Janeiro. Criticou muito o Eduardo Cunha, que é né, o patrono do Hugo percursor dessa turma de presidentes da Câmara. Então, ele é um deputado incômodo para a cúpula do Congresso. E aí ele coloca todos esses processos de cassação juntos. Qual é a leitura inicial que você pode fazer? Bom, ele está dando aqui, está dando ali. Ele atende o governo e atende a oposição. Ele caça oposição e caça esquerda, enfim. As coisas vão se desenrolando e as horas seguintes dessa terça-feira foram eletrizantes nesse sentido, de uma forma que não permite essa conclusão. Porque a sessão ia começar no final do dia, como costuma acontecer na terça-feira, e o Glauber Braga senta na cadeira do presidente. E aí, durante 1 hora, ele falou e vários deputados falaram em apoio a ele, alguns da mesa, outros da tribuna, outros do plenário e tal. E eu estava assistindo a TV Câmara e, de repente, saiu do ar. Saiu do ar. Saiu do ar ou tiraram transmissão. do ar? Pois é, isso não é trivial, Não. porque para cortarem uma transmissão da TV Câmara ao vivo requer uma ordem de cima, né? Sim. Não se faz isso todo dia. E aí eles os policiais legislativos enxotam os jornalistas para fora e os seguranças, outros, vão para a mesa diretora e aí começam a arrancar à força o Glauber Braga da cadeira do presidente. Ou seja, eles planejaram uma ação violenta, né, que é essa remoção à força, tiraram as testemunhas do recinto, desligaram as câmeras. Ou seja, você sabe que você vai cometer um ato talvez até criminoso, que tem representação já, né, de parlamentares. Você tenta impedir que tenha testemunhas e comete o que você planejou. E daí eles até rasgam o terno do Glauber Braga. A Célia Chacriabá, que é uma deputada do PSOL, estava lá tentando ajudar a segurar, foi empurrada no chão. A Sâmia Bonfim também foi agredida. Os jornalistas, vários do UOL, inclusive de todos os veículos que cobrem a Câmara, foram empurrados, foi uma confusão. E eles tiram o Glauber Braga. Agora, para quem se lembra da cena do Hugo Motta, depois de 36 horas de motim em agosto da oposição bolsonarista, ocupando a mesa diretora, tentando se aproximar da cadeira do presidente, com aquela multidão de deputados impedindo, recuando na hora em que o Marcel Van Hatten, do Novo, se recusa a se levantar, ele sai, se afasta, aí vem um aliado e fala, não, volta. Aí ele volta e espera um passo atrás até o Van Hatten sair da cadeira e ele senta. Televisões ligadas, todo mundo vendo ao vivo, não houve um ato de empurrão ali para desmobilizar aquele motim que você vê que... O que desmoralizou ele, né, na época. E agora, talvez escolado pelo que tinha acontecido antes, ele resolveu apelar para a violência achando que não ia ter testemunha, mas teve, né? E teve até foto. E aí depois cobrou-se, né? Está se cobrando dele, jornalistas de diversos veículos, quem mandou cortar o sinal da TV Câmara, quem mandou a Polícia Legislativa tirar os jornalistas de dentro, mandou
a Polícia Legislativa tirar o Braga na força, né, e ainda não houve uma resposta. O que o Hugo Mota disse é que vai apurar se houve uma conduta exagerada das forças policiais legislativas e ele toca a pauta adiante. Ele mandou e ele vai apurar. É isso que vai acontecer, né? Quer dizer, a gente já sabe o resultado disso. Se alguém for pagar o pato, não será ele. Obviamente, embora a covardia tenha ficado explícita, né? Porque com um ele recua, com o outro ele manda pessoas agirem com truculência para fazer o que ele não consegue fazer na pessoa física, né? Bom, aí, Toledo, ele toca a pauta adiante, a gente vai falar de outro projeto que foi aprovado antes, mas à noite, já tarde da noite, começa a votação do projeto da dosimetria, que é o projeto que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro. E da trama golpista. Quando começa essa votação, o governo, a base aliada, protesta bastante. Pelo horário, pelo dia em que já tinha acontecido muita coisa e porque é contrário esse projeto de modo geral. E aí o líder do PT, Lindbergh Farias, diz no microfone que o Hugo Mota não tem mais condições de permanecer no cargo, que a conduta dele não era democrática, cita Ulisses Guimarães e tal. E o Mota retruca. Algo que ele não faz sempre que é criticado em plenário. Pelo contrário, pouquíssimas vezes ele retruca. Dessa vez ele retruca e ele responde: o seu partido, o PT, Partido dos Trabalhadores, votou contra a Constituição. Portanto, é uma incoerência histórica vir aqui falar de democracia. Aí é o seguinte, o Bolsonaro em 22 falou a mesma coisa, ele falou, não é exatamente a mesma coisa, ele disse que o PT não assinou a Carta Democrática de 88, numa crítica a todo aquele contexto de 2022, o que estava errado, porque o que o PT fez, os 16 constituintes em 86 fizeram votaram contra, na verdade não são 16, 15 dos 16 votaram contra o texto da Constituição, mas assinaram a carta, referendaram ao final. Era um gesto de protesto, eles sabiam que ela seria aprovada, eles votam contra e assinam. O Hugo Mota não repetiu exatamente o argumento do Bolsonaro, mas repetiu essa crítica de que o PT é incoerente por conta da posição adotada em 88. Como se... Bom, mas o Hugo Mota realmente é uma figura que não dá para dizer que a gente se decepciona porque já não esperava nada, mas ele sempre tem um patrono, sempre tem alguém que manda nele, ele não toma nenhuma decisão por si próprio, uma hora ele está de esquerda, outra hora ele está à direita, no mesmo dia ele está nas duas posições ao mesmo tempo. Agora, os argumentos dele são de uma pobreza lógica que é difícil até de qualificar, né? Porque o que isso tem a ver? O fato de você estar batendo em jornalista, batendo em deputado com... e a maneira como ele age sem consultar ninguém, com uma votação que aconteceu quando ele brincava de baldinho de areia na praia. E teve um lance curioso, historicamente falando, que foi a Benedita da Silva, que foi uma das constituintes e é deputada federal até agora do PT, aparece no microfone com a Constituição na mão e lê o nome dela entre aqueles que assinaram o texto ao lado de toda a sua bancada. E aí o Hugo Mota elogia a Benedita, falando da história bonita que ela construiu naquela casa. Só que aí, a essa altura, ele, com essas declarações e essa resposta... É biruta de aeroporto, né? Inacreditável. No mesmo momento, tá aqui, tá lá. É incrível. Mas essa resposta que ele dá para o Lindbergh fez a festa do bolsonarismo. Então, vários deputados da direita lá começaram a aplaudir o Hugo Mota, falando que o Zé Travão, que ele tinha respondido com precisão cirúrgica, um termo que você gosta bastante, que atuava com muita coragem, o Gustavo Gaia deu parabéns, enfim. Eu achei muito interessante o comentário de um deputado do PDT, Dorinaldo Malafaia, do Amapá, não Malafaia do Rio de Janeiro. Não se perca pelo nome. Ele diz assim, Hugo Mota, atente, não são essas as palavras, tá? Não é literal. Atente bem, eles, bolsonaristas, estão usando Vossa Excelência, eles não querem a sua estabilidade no cargo, isso aqui o que eles estão fazendo aqui é só para viabilizar a pauta deles. Enfim, acabou que a votação foi adiante e foi aprovada com um placar bastante favorável. O que sobra disso
2h30 da manhã, 3 horas da manhã, o que sobra de um dia como esse, né? Com empurra-empurra, jornalistas cerceados, deputado arrancado à Censura, força agressão. e um projeto que reduz a pena de gente que tentou um golpe de Estado. Exatamente. Se você olha a big picture, né? Vamos usar um termo em inglês, ou quando a floresta, como disse a Carolina Ricardo conversando comigo sobre isso exatamente, quando a gente olha o todo, e não a confusão daquele dia, ou uma das confusões, no caso, você tem a apresentação do relatório da PEC da Segurança Pública pelo Mendonça Filho, que tem, entre outros pontos, a possibilidade de um referendo para reduzir a maioridade penal. Você tem um PL antifacção para aumentar penas, bastante, não pouco. Você tem o PL da dosimetria para reduzir penas, não pouco, bastante, e tirar a gente da cadeia. Como ela diz, a gente legisla pela exceção. Então, acontece um crime bárbaro, faz a lei de crimes hediondos, no caso da Daniela Pérez lá atrás. Acontece uma operação policial no Rio de Janeiro, você faz o PL antifacção. Acontece, o Bolsonaro vai preso, chantageia através do Flávio, cobra o preço dele através do Flávio, aprova a dosimetria. Ela chama pura esquizofrenia legislativa, que nos brinda com essa contradição histórica. É um dia histórico por vários motivos. Qual é? É a direita votar para, aspas, usando os termos da própria direita, facilitar para a bandidagem, tirar a gente da cadeia, e a esquerda se posicionando para manter as pessoas que são condenadas cumprindo suas penas. Por quê? Porque você fica tentando reagir prontamente a escândalos do dia e, no limite, você está uma semana votando para aumentar a pena, encarceramento, apostando no sistema carcerário como política de segurança pública, e na semana seguinte votando o contrário. Sempre foi assim, né? A direita se posiciona invariavelmente de uma maneira populista quando lhe convém e a favor dos seus, protegendo os seus também quando lhe convém. Não é só a direita que faz isso, mas a direita faz isso frequentemente e repetidamente, né? Salve, salve! Notícias quentes direto do plenário da Câmara na madrugada de quarta para quinta-feira. Os deputados decidiram votar os processos de cassação. Então começaram com o Glauber Braga, do PSOL, né, por decoro parlamentar. Houve uma articulação de última hora do partido, da líder Thalíria Petroni, e o argumento era que havia uma desproporcionalidade e houve apelo entre deputados do centrão em geral, da direita, até pelo fato de que poderia abrir um precedente, né? Então, ele foi poupado e, em vez de cassado, acabou sendo suspenso por 6 meses, que é a segunda maior punição, numa votação bastante folgada, 318 votos a favor, 141 contra. E essa articulação acabou abrindo caminho para um acordo que seria feito em seguida, que era em torno da cassação da Carla Zambelli. A Zambelli foi condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão, fugiu para a Itália, está foragida no país, está detida na Itália e está aguardando um processo de extradição para o Brasil. Porém, os deputados não se mobilizaram para cassá-la. Não se mobilizar é quase que um eufemismo, né? O que aconteceu foi que a votação já entrou madrugada dentro, já era tarde da noite. O Hugo Mota começa a dar uma enrolada porque não tinha quórum suficiente. Então, em dado momento, os deputados começam a dizer: o senhor está deixando mais tempo aberta a votação nesse caso do que na do Glauber Braga, já passaram 15 minutos a mais. E aí ele fez um discurso, enfim, estendeu, prorrogou o tempo de votação, porque podia ser feito remotamente também, inclusive. Mas aconteceu que não houve maioria suficiente de votos para cassar a Zambelli. Foram 227 votos e faltaram 30 para atingir a maioria simples. Então, o mandato dela foi preservado. Bom, vamos olhar a floresta então por outro lado, Thaís, pelo lado da eleição? Vamos lá.